14. 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Felizes são aqueles que lavam as suas roupas, para terem direito de comer da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Amém? Felizes são aqueles que lavam as suas roupas. Quem são aqueles que lavam as suas roupas? Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses é que têm o direito de entrar pelas portas. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo são aqueles que têm direito de entrar pelas portas. Aqueles que vivem segundo a vontade de Deus são aqueles que lavam as suas roupas. Aqueles que ainda se arrependem dos seus pecados são aqueles que lavam as suas roupas para poderem entrar pelas portas e comer da árvore da vida. Amém? Felizes são aqueles que lavam as suas roupas para comerem da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas no verso 15 diz: mas os cães. Quem são os cães? Os cães são aqueles que ouvem a palavra de Deus e decidem largar a sua vida velha, a vida de pecado, correndo para a vida que Cristo lhes mostra. Eles praticam aquela vida. Passando o tempo, eles voltam para aquilo que viviam antigamente. Voltam para aquela vida que haviam largado. A Bíblia, em 1 de Pedro 22, 2 de Pedro 2, 22, diz que o cão voltou para o seu próprio vômito. Então, essa condição que a pessoa também se encontra. Uma pessoa deixa o seu pecado. Passado um tempo, volta a cometer o mesmo pecado. Esse é o comportamento de um cão. Somos convidados hoje a nos arrepender. Os cães, mas os cães, diz, felizes são aqueles que lavam as suas roupas, mas os cães, estamos a ver algo, os cães, há uma coisa, aquele pecado que você deixa hoje, porque é pecado, amanhã também será pecado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ou para sempre. Não é possível eu deixar o pecado hoje e amanhã normalizar o mesmo pecado. Não é possível eu largar a minha vida pecaminosa hoje e amanhã eu normalizar essa vida. Quem faz isso é o cão, porque o cão, quando fomenta, volta a comer o seu próprio vômito. Os cães, e diz, os que praticam a feitiçaria. Quando eu fui ler em 1 Samuel 15, 23, diz que desobedecer a lei de Deus ou não obedecer a lei de Deus é o mesmo que o pecado da feitiçaria. Aquele que não obedece os mandamentos de Deus também é feiticeiro. Há uma necessidade de nos arrependermos. Nós podemos achar que o feiticeiro é aquele que come as pessoas. Não. O feiticeiro é aquele que voa. Não. Aquele que desobedece os mandamentos de Deus também é feiticeiro. Os feiticeiros hoje são convidados a se arrependerem. Aqueles que lavam as suas roupas terão o direito de entrar pelas portas na cidade santa e comerem da árvore da vida. Mas os cães e os que praticam a feitiçaria, os que não obedecem à palavra de Deus, não terão lugar no reino dos céus. E continua a Bíblia dizendo: e os que cometem imoralidade sexual. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, fujam da imoralidade sexual. Diz que qualquer pecado que é cometido é fora do corpo, mas o pecado da imoralidade é dentro do corpo. Então, quando nós pecamos, quando nós cometemos este pecado, pecamos contra o nosso próprio corpo. Então, quando pecamos com o nosso próprio corpo, estamos a expulsar o que é a presença de Deus em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós pecamos contra o nosso próprio corpo, expulsamos Deus. Estamos a dizer: Deus, nós não te queremos na nossa vida.
pecado da imoralidade sexual é bastante perigoso. Povo de Deus, arrependam-se dos vossos pecados. Arrependamos-nos dos nossos pecados. Mudemos de vida. Imoralidade sexual. Fujam. O apóstolo Paulo diz que é possível eu juntar o corpo de Cristo, eu levar o corpo de Cristo, unir a uma prostituta. Diz que não é possível. De jeito nenhum. As gente fujam desse pecado. Imoralidade. E continua dizendo, os assassinos. Quem são os assassinos? Por alguém pode dizer que eu nunca matei ninguém, eu não sou assassino. Mas a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu irmão, tem ódio do seu irmão, esse é assassino. Você pode dizer que eu nunca matei ninguém, mas você e o assassino são a mesma coisa. Arrependa-se. Deus nos chama hoje. Felizes são aqueles que lavam as suas roupas. Mas os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os adoradores de ídolos. Quando falamos dos adoradores de ídolos, nós achamos que é somente imagens que as pessoas adoram. Somente nos prostramos diante de coisas que nós vemos que pessoas fizeram com mãos. Não é somente isso. Isso também é idolatria. Mas também pode ser através da música. Você adorar uma música. Você tornar a música o seu Deus. Idolatria é praticamente substituir aquilo que é de Deus. Ou seja, é colocar as coisas no lugar de Deus. A música pode ser a idolatria. A sua roupa pode ser uma idolatria. Os seus filhos podem ser uma idolatria. Teu pai e tua mãe podem ser uma idolatria. Fujam da idolatria. Todo pecado que é idólatra, importa é adoração. Neste caso, eu vejo nas redes sociais, quando alguém posta algo, tem ali um sítio onde colocamos o like, mas tem um sítio onde se coloca um adoro, tem um sítio onde se coloca um riso. Aquilo de adoro também, devem ter cuidado, porque a palavra adoro, o Senhor criou somente para Ele. Ele é que deve ser adorado. Não adore outra coisa. O adoro que você coloca, você dizer que eu adorei. Como é que você adora essa tal coisa? É uma idolatria, é pecado. Apenas goste, amei, sim. Mas não idolatre, dizer eu adorei. Adoração é somente para Deus. E todos aqueles que amam e praticam a mentira ficarão do lado de fora. Diz todos que amam e praticam a mentira. Existem aqueles que amam e existem aqueles que praticam. Existem aqueles que fazem as duas coisas. Diz todos ficarão do lado de fora. A mentira vem do diabo, como diz a Bíblia em João 4:44. Diz que o diabo todos praticam a mentira, e a Bíblia diz que estão a fazer, todos que praticam a mentira, a Bíblia diz que estão a fazer a vontade do seu pai, que é o diabo. E a Bíblia diz que quando o diabo mente, não está fazendo nada mais, nada menos que o natural. Ele está fazendo aquilo que ele sabe demais, que é mentir. Por isso que ele é o pai da mentira. Abandonem a mentira. Mentira, qualquer coisa que é mentira, você sabe o que é mentira. A mentira pode ser no vestir, no andar, no falar. Mostre a sua verdadeira face e viva na verdade. Abandone a mentira hoje. A Bíblia diz em Hebreus 3:7: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração como fizeram os vossos antepassados. Então somos convidados hoje a nos arrependermos dos nossos pecados. Vou pedir para que o povo se coloque de pé e que cada um comece a refletir naquilo que ele faz.